Em 1920, duas meninas revelaram ao mundo que conseguiram fotografar fadas. Mas será mesmo? Olá, eu sou Carol Artioli, escritora por paixão e gamer nas horas vagas. E hoje eu vou contar pra você a história desses seres mitológicos tão apreciados na cultura pop, as fadas. Século I depois de Cristo, o geógrafo e escritor romano Pompônio Mela resolveu sentar-se à sua mesa à luz de suas velas, molhar a ponta da pena na tinta e começar a escrever. Em suas grafias delicadas e levemente contornadas à direita, ele fazia referência a seres mitológicos, as fadas. Ele foi o primeiro a colocá-las em livros, mas há milhares de anos, as fadas eram personagens de histórias transmitidas de geração em geração por meio da contação que era feita ao redor de fogueiras, em vilarejos e florestas. Em um mundo no meio do caminho entre este e o próximo, vivem criaturas sobrenaturais do tamanho de humanos, dotadas de poderes mágicos e por eles capazes de voar. São as fadas. Não há data nem tempo. Ali, rodeadas pelos mitos célticos, havia duas deusas gêmeas, Oniá e Griã. Oniá é a deusa solar, soberana da luz, da fertilidade da terra e do amor, cujo nome significa prazer, alegria e esplendor, celebrada no solstício de verão, conhecida como a Rainha das Fadas. Sua irmã, Griã, era a Rainha dos Elfos. As duas alternavam-se na regência do ciclo solar da roda do ano, trocando de lugar a cada solstício. Oniá, como uma feiticeira poderosa, tinha o poder de metamorfose, se transformando tanto em cisnes brancos como uma égua vermelha, de nome Lair, que ninguém conseguia alcançá-la. Ela passou esse dom para suas filhas, as fadas, seres parcialmente materiais e parcialmente espirituais. Elas também podem mudar suas aparências e, conforme a sua vontade, serem visíveis ou invisíveis para os seres humanos. O nome fada vem do latim fatum, que significa fado ou destino. Dessa forma, acreditavam que elas interviam de forma mágica no destino das pessoas. A equivalente de Oniá na mitologia grega era Dione, a rainha das ninfas. E as ninfas eram o equivalente de fada. Embora não fossem imortais, as ninfas ou fadas tinham uma vida muito longa e não envelheciam. Tudo propiciavam aos homens e à natureza. Tinham o dom de curar e nutrir. Embora pouco foi preservado das suas lendas, as fadas ainda faziam parte da vida de todos os camponeses, que caminhavam com tochas acesas pelos campos plantados, invocando o calor e a luz para a abundância das colheitas. As mulheres idosas queimavam ervas aromáticas para purificar as casas e afastar as doenças, mas foi Pompônio Mela que entregou a elas asas e uma varinha de condão para realizar desejos. Muitos daqueles que contavam as histórias das ninfas diziam que elas, em segredo e muito furtivamente, chegavam perto deles, encostavam em seus ouvidos e sussurravam as histórias. Essa tradição perdurou para as fadas. Foi daí que surgiu o conto de fadas. A tradição oral dos contos persistiu por toda a Idade Média, porém, como era de se esperar, tudo aquilo que a Igreja Católica não entendia era considerado um tipo de demônio, e as fadas tiveram o mesmo destino. O rei James I da Inglaterra e Escócia, em sua demonologia, chegou a usar o termo fairies, graficamente próximo ao inglês fairies, que significa fadas, para se referir a espíritos ilusórios, entidades infernais que faziam profecias, acompanhavam e transportavam os indivíduos aos quais serviam. Essa ideia também foi associada às bruxas. Isso aparece na feiticeira do rei Arthur, às vezes chamada de Fada Morgana. Uma outra possibilidade levantada pelos cristãos era que as fadas eram uma classe de anjos caídos, não sendo suficientemente piedosos para permanecer no céu e nem maus o bastante
para serem enviados ao inferno. Alguns anjos teriam sido colocados para fora dos portões divinos. Apesar de não marcarem todas as lacunas no formulário dos demônios, eram vistos como súditos de Satã. Porém, os contos sobreviveram a tudo isso e eram passados de geração em geração e se adaptavam de acordo com a região em que eram contados, e é por esse motivo que existem muitas versões de diferentes contos. Somente com Charles Perrault e os irmãos Grimm é que os primeiros contos de fadas se tornaram livros. E segundo a teosofia, que é um termo grego para sabedoria divina, as fadas eram espíritos da natureza. Já no século XIX, em círculos teosofistas na Inglaterra, a crença da natureza angelical das fadas veio com os devas, que é um termo importado do sânscrito, que representa entidades que orientam processos da natureza, como a evolução dos organismos e o crescimento das plantas. Por isso, as fadas ganharam este aspecto colorido, com suas asas, alguns diziam de borboletas, outros de libélulas, com um tamanho que pode ser de um ser humano ou ainda pequenininhas. Foi então que no verão de 1917, as primas Francie e Elsie, que estavam brincando no jardim de uma casa na vila de Corley, em West Yorkshire, Inglaterra, próximo a um riacho, avistaram esses seres mitológicos, as fadas. Quando o pai de Frances ingressou na Primeira Guerra Mundial, a garota se mudou para o condado de Yorkshire e morou com os tios e a prima. Era comum que as meninas ficassem brincando por horas, até que a mãe de Frances questionou por que passavam tanto tempo fora de casa. A resposta foi que elas se encontravam com fadas. Mas é claro que elas foram desacreditadas. Então, para comprovar, as meninas pegaram a câmera do pai de Elsie e foram fotografar os seres mágicos. As imagens realmente eram surpreendentes e foram guardadas pela família, até que a mãe de Elsie começou a estudar teosofia e passou a se interessar por assuntos que envolvessem a espiritualidade. Em uma época de guerras, as pessoas tentavam se agarrar a qualquer coisa que pudesse trazer respostas à questão por que o Deus cristão tinha permitido os horrores das trincheiras. Nesse contexto, as meninas levaram suas imagens a uma reunião da comunidade de teosofia. E se você está comigo até aqui, querendo saber mais dessa história tão incrível, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho para não perder mais nada. Então, voltando para a história. Em 1920, as imagens circularam o mundo. Em questão de tempo, o autor de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, tomou conhecimento sobre as fotos e escreveu um artigo para Strand Magazine sobre a história, afirmando ser verdadeira, pois segundo os especialistas, não havia evidências de falsificação, e usou as fabulosas fotos para embasar sua afirmação de que a vida das fadas era real. A história encheu o coração das pessoas de esperança, pois seres tão maravilhosos poderiam existir e estar rondando os nossos jardins. Porém, em 1983, Elsie confessou a farsa à BBC. Ela explicou que desenhou as fadas e posteriormente recortou as figuras em papel cartão. Ela também afirmou que resolveu revelar a verdadeira história em consideração às suas netas, como uma forma de encerrar o assunto. Mas a filha de Frances, Christine, ainda hoje afirma que sua mãe dizia ter uma quinta foto que comprovava a existência de fadas. Abre aspas para Christine. Sem pensar, ela pegou a câmera e ajustou o cronômetro, a distância e a exposição. Foi somente quando foi revelada que ela viu que havia fadas de verdade. Para Frances, mesmo após anos, manteve viva a ideia sobre esses seres mitológicos. E essa é a história fantástica sobre as fadas. E aí? Você acredita em fadas? Conta pra mim nos comentários. Agora, se você quiser conferir o meu livro, O Destino da Espada, o link está na descrição. E se você gosta de história, fantasia e mitologia, me segue para não perder mais nada. Então, até a próxima!